idade que você acha que termina a adolescência? Que a gente sabe que começa a adolescência 10, 11, quando começa aquela fase da mudança hormonal, que o ser humano espicha, os braços ficam compridos, o órgão genital aumenta. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre qual idade que a adolescência termina. Será que ela termina aos 19, aos 21, igual a idade legal, que é 21, ou a idade que você pode dirigir no Brasil, que é 18, ou será 25? É sobre isso que a gente vai conversar. Tem muitas pessoas que comentam isso, dão sua opinião, não concordam ou concordam. E hoje a gente vai falar à luz da psicologia, a idade, à luz da psicologia e da neurociência, que hoje a gente já sabe que tudo está no cérebro. A gente tem esse cérebro, terceiro cérebro, que é o neocórtex, que ele é o mais importante para nós seres humanos. Então nós vamos falar sobre isso, a idade que termina a adolescência. Fica ligadinho aí, tá? Tchau! Tem uma pesquisa sendo divulgada, várias pessoas postaram hoje, sobre a adolescência acabar com 24, 25 anos. Mas eu venho falando isso há muito tempo já no canal aqui para vocês, eu falo no Instagram, eu falo nas salas de aulas, baseado nesse livro de quando eu fiz psicologia. Então tem muito tempo que a gente já sabe que a maturação do ser humano em 2018, ela termina com 25 anos. Então com 25 anos acaba a adolescência. Tanto que hoje a neurociência, ela vem comprovando que as conexões finais, aquelas conexões de formar realmente a cognição do ser humano, ela termina com 25 anos. Mas quantas pessoas falam, na minha época eu casei com 21 anos, então esses seres humanos são totalmente folgados, estão aí morando ainda com os pais. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos criando os nossos filhos sem disposição deles enfrentar o sofrimento, deles saberem lidar com o não da vida. E aí, automaticamente, a forma comportamental vai influenciar também na forma da cognição. Então, o ser humano ele é criado de uma forma e vai alterando a composição das células do cérebro. E hoje a gente já ouviu falar muito, eu venho falando muito, eu já postei vários vídeos, vá no playlist, sobre epigenética. O que é epigenética? É a constituição em cima da genética, acima da genética, em cima não, acima da genética. Epi quer dizer acima. Então, apesar do DNA, apesar do genoma influenciar em algumas coisas, nós temos hoje que a mudança comportamental, a mudança por exercício físico, para o dormir, ela vai influenciar essa constituição do sujeito. Então, aqui, nesse livro, a gente já está na 3ª edição. Esse livro eu estudei quando eu fiz psicologia. Ali, ó, tem uma seção de livros da psicologia. Eu tirei ele dali de cima, ó, estão vendo? É da seção dos livros de psicologia. Essa seção aqui em cima é todos do livro de quando eu estudei psicologia. E eu vou deixar ele mostrando para vocês. E desde quando eu formei, esse livro eu comprei, finalmente, eu comprei ele em 2005. Eu já estava acabando a psicologia. E eu comprei ele. E ele é um livro que explica, aqui ele tem um capítulo que fala da constituição, as bases fisiológicas do comportamento e da cognição dos seres humanos. E ela vai explicando aqui até chegar o momento que ela fala que a linguagem, a adolescência e a vida adulta, olha aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, adolescência e vida adulta. Então ela aqui fala... Teorias do desenvolvimento da vida adulta, da vida do adolescente. Adolescência, turbulento, mitos ou fatos. A busca da identidade, a influência dos pais, a influência dos pares. Quanto mais pais e pares entram em choque, mais o ser humano vai ter dificuldade de amadurecer. Relacionamentos com o sexo oposto, transição para a vida adulta. Então, ele vem falando aqui, deixa eu abrir para vocês aqui, 469 a página, para mostrar para vocês... que tantos anos eu já venho falando isso, e olha aqui, adolescência. E ela fala, essa autora é a Linda David Doft, ela foi presidente do CRF, Conselho Regional Federal de Psicologia aqui no Brasil, muitos anos, e ela tem vários livros, não, desculpe, Anna Bock que foi, essa autora é americana, tô fazendo confusão, essa autora é americana. Quando eu estudei, ela começou a explicar, e ela fala aqui,
que hoje em dia, nos anos que a gente está vivendo, de novo o livro, nada de Ana Bock, eu estou fazendo confusão com a Ana Bock. Ana Bock, que foi presidente do CR, Conselho Regional Federal de Psicologia há muitos anos. Tem uns livros ali também da Ana Bock. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Mas não é sobre ela que eu quero falar. Aqui a Ana Bock, estão vendo? Mas não é sobre ela. Eu quero falar com vocês hoje, porque tem essa pesquisa aí sendo feita não, essa pesquisa que já foi feita, e muitos psicólogos colocaram isso como uma forma muito nova, muito recente, de que o adolescente, ele finalmente encontra-se maturado, encontra-se maduro, encontra-se com a cognição formada com 24, 25 anos. Mas eu já venho falando há muito tempo. Se vocês me acompanham aqui no canal de YouTube, vocês já sabem que eu falo isso há muito tempo. Então eu queria hoje falar para vocês, eu sou uma estudiosa, eu gosto de estudar, eu tenho um prazer de estudar, é uma das coisas que mais me agradam na vida, é estudar, é descobrir as coisas com antecedência. E a gente sabe pela base da neurociência, aqui estão os meus livros de neurociência, estão aqui. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre os autores que eu tenho de biografia. Eu separei aqui para fazer esse vídeo, a qualquer momento eu vou fazer esse vídeo. Olha quem chegou o Curte, meu Golden Retriever chegou, ele passou o dia, olha ele aqui, Curte. Não quer vir participar do vídeo. Então, baseado nesse livro, eu queria falar com vocês isso. A adolescência, ela termina com 25 anos. A gente vai ter 3 fases na adolescência. Leiam aqui o playlist no meu... playlist, nos comentários, que eu vou colocar as fases. A primeira fase acaba com 15 anos, depois de 15 a 18, 19 anos tem outra fase e a fase final. Então tem a fase inicial da adolescência, tem a fase intermediária, que chama exatamente isso, fase inicial, fase intermediária e fase final. Então a adolescência passa por 3 fases, para finalmente o ser humano com 25 anos entrar na juventude. E olha, a juventude vai de 25 anos a 40 anos. Então hoje a gente é jovem até 40 anos. Aí a gente entra na fase da maturidade do adulto com 40 anos. E de 40 a 60 anos a gente é adulto. De 60 a gente tem as características da maturidade. E eu aprendi isso quando eu fiz a formação quando eu fiz a terapia sistêmica familiar, que eu aprendi sobre as datas, essas datas que a gente faz tanta confusão. Então, vão parar de bobeira, vão parar de dizer que não concordam, mesmo que a gente concorde ou não, o mundo é mundo. Quantas pessoas não concordaram que a Terra era redonda? Vocês sabem das 3 feridas narcísicas, né? Vou falar para vocês, sábado na aula, eu dei uma aula de supervisão que os alunos estão formando, e eu falei das 3 feridas narcísicas. Para você que gosta de teimar as coisas, eu vou falar. A grande ferida narcísica foi exatamente essa, quando a gente soube que a Terra não era o centro do universo, a primeira ferida narcísica. A segunda ferida narcísica, quando Darwin vem e fala que o homem não é ele o originário de tudo. E a terceira ferida narcísica foi quando Freud falou que o nosso inconsciente não retém, nós não conseguimos reter as coisas, quem retém é o inconsciente. Então esses 3 caras que falaram foram o Galileu e o Copérnico, da ferida narcísica primeira, da Terra, que não era o centro do universo. Tanto que o Galileu, para não morrer queimado, ele negou. Mas isso não invalidou a verdade. A segunda ferida que nós evoluímos, o mito da evolução, às vezes vocês falam, não, eu não vim do macaco. Não é nesse sentido que o Darwin explicou. Vai estudar Darwin para você entender. Você usa mais o siso? Por que a gente não usa? Porque a gente tem a faca para cortar. Então daqui uns anos o siso não vai nascer mais na gente. Hoje os seres humanos todos tiram os 4 sisos. E já tem gente que nem nasce com siso. Isso é a teoria da evolução. Que nós não somos os únicos, que nós não começamos com tudo, que a gente veio de outra coisa. E a outra ferida narcísica foi o Freud, que falou, quando disse que a gente não detém a segurança das nossas memórias, quem detém é o inconsciente. E muitas pessoas hoje estão querendo combater esse saber, falando que não está no inconsciente. Aí a neurociência, adora a neurociência, vem através do Eric Kandel, ele ganhador do Prêmio Nobel no ano 2000, provou, através do experimento científico, esse médico psiquiatra,
psiquiatra, psicanalista, estudioso da psicanálise, não de atender pessoas, que existe um local, sim, no cérebro. Apesar do Freud falar que era uma teoria topográfica, que não tinha local, o Eric Kandel fala, existe um local que armazena essas memórias. Nós temos as memórias de curta duração e nós temos a memória de longa duração. E nas memórias de longa duração nós temos nossos traumas, nossos recalques. Evidentemente que a gente tem muitas memórias falsas, muitas memórias falsas, mas não é porque nós temos memórias falsas que o inconsciente não existe. Então o vídeo de hoje é para falar, o adolescente, ele termina com 25 anos, ele começa com 10, 11 e termina com 25. O adolescente passa por 3 fases, a inicial, a intermediária e a final. A final é de 19 a 25 anos, quando toda a cognição dele do cérebro está formada. Mas você já deve estar falando, e a neurogênese, e a neuroplasticidade? Aí a gente vai poder produzir novos neurônios, nascimentos de novos neurônios. Vai nos vídeos que eu posto de neurociência e aprenda, ou da neuroplasticidade, fazer coisas diferentes para você fazer seu cérebro ter plasticidade, seu cérebro se tornar plástico, móvel, maior. Então, vamos parar de achar, vamos parar de ter essas feridas narcísicas, de achar que as coisas não são porque a gente não concorda. Dá o direito aos estudiosos, dá o direito a eles que gastam uma vida como cientistas para poder estar passando para a gente as coisas mais bacanas da vida. Então, esse saber, parabéns para a neurociência que vem trazendo essas informações e comprovando tudo que esses cientistas da área do psiquismo, da área da neurociência, da psicologia, da biologia têm estudado. Então hoje nós falamos, a adolescência acaba sim com 25 anos. Agora a gente tem, depois dos 40 anos, uma palavra que os psicólogos estão usando muito, que chama adultocentes. São aqueles seres humanos que estão com 40 anos e não querem sair de casa dos pais, não querem casar, não querem responsabilidade, fica estudando para concurso até 50 anos, aí a gente dá o nome de adultocente, o ser humano que é adulto com comportamento de adolescente. Tem aquelas pirraças do adolescente e tem uma coisa muito bacana, a criança é feliz, o adolescente é embirrado, é rebelde, por natureza, porque ele está produzindo essa bomba de hormônio no corpo dele, de hormônio, de neurohormônios e de neurotransmissores. São os 3 grandes pilares que movem o nosso corpo. Então, tenham paciência com os nossos adolescentes, com os nossos adolescentes. Com adolescentes, não. Adolescentes, manda eles fazerem terapia. Tenham paciência com nossos adolescentes. A palavra adolescente quer dizer adolecer, quer dizer adoecimento. A etimologia da palavra adolecer. Busca aí no Google para você entender. Vem do latim, quer dizer adoecer. Então a pessoa está adoecida, adoecendo. Então adolescente quer dizer isso, jamais aborrecente. Tenham paciência na fase intermediária, que é a fase mais complexa, é a fase que ele tem mais sentimento de raiva, sentimento de insatisfação, é a fase que ele vai tirar a vida dele se ele tiver a tendência ao suicídio, tendência nisso comportamental, não uma tendência genética, que a tendência ao suicídio não é genética, é uma tendência comportamental. O meio faz com que você tenha essa vontade de tirar a sua vida, e olha que é lutando com o id, lutando com o instinto, que o ser humano tem uma tendência a proteger a sua vida. Então hoje nós falamos sobre isso. Obrigado que você chegou até aqui ouvindo a mim. Se gostou, deixa um comentário, compartilhe para sua escola, compartilhe para todos os lugares. Quiçá nossas escolas tivessem a oportunidade de estar estudando neuroeducação. Eu acho que a grande sacada do mundo vai ser se associar o saber da neurociência e o saber da educação e fazer esse paralelo e com isso crescer. Fica a dica, beijo no coração e tchau, tchau.